Oi, o seu manjericão não vai para frente, ele fica pernudo, esticado e as folhas ficam sem sabor. Às vezes também as folhas mais velhas começam a cair, ele fica pelado e a planta simplesmente não vai para frente. E não, você não tem o dedo podre não, que nem você pode pensar. Você só precisa conhecer os segredos para cuidar dos manjericões que eu vou contar aqui para vocês hoje. Fica tranquilo, não desanime e assista esse vídeo até o final. Eu tô aqui hoje para ensinar vocês a cuidar dos manjericões, mostrando os principais segredos desses cuidados e também vou ajudar vocês a detectar quais são os problemas que estão acontecendo com o seu manjericão e como corrigir esses problemas. Tudo isso para ajudar vocês a tornar o sonho que vocês têm de produzir ervas fresquinhas na sua casa para poder usar na sua cozinha uma realidade. Eu considero o manjericão uma das melhores ervas para a gente ter em casa, como na nossa hortinha. Por quê? Porque o manjericão, primeiro que ele se adapta muito bem a vasos, o que é bom, né? Também no chão. Mas o manjericão, ele cresce muito rápido, é fácil de cuidar dele. E quando a gente usa manjericão, a gente não usa 10 sacos de manjericão, né? A gente usa uma quantidade pequenininha dele porque ele é um tempero. Além do mais, quando a gente compra um manjericão, esse manjericão não tem o mesmo sabor, porque normalmente quando a gente vê no supermercado é aquele manjericão seco em saquinho, e aquele manjericão não tem nada a ver com manjericão fresco, né? O que você acha? Ó, o Tonton veio aqui prender também, ó. Tá querendo participar do vídeo, então. Vamos embora aprender a cuidar deles, então? Primeiro segredo, deixe o seu manjericão tomar sol, mas muito sol mesmo direto. Porque muitas vezes, quando você vê o seu manjericão, ele começa a ficar pernudo. O que é um manjericão pernudo? Vocês estão vendo essa distância entre um nó e o outro, entre uma folha e a outra? Então, quando ele começa a ficar pernudo, essa distância começa a ficar muito grande. E isso se chama estiolamento. Por que a planta começa a ficar esticada? Porque ela está buscando mais a luz, mais o sol. Então ela está dentro de casa, ela começa a procurar mais a janela. E quando você deixa o seu manjericão mais no sol, aí ele começa a ficar um pouco diferente, olha. As folhas começam a ficar mais próximas e folhas mais próximas indicam uma planta mais firme. Geralmente essa planta mais firme é mais saudável. E a planta também fica mais compacta assim. Então, se o seu tiver meio estiolado e também meio caidinho assim para o lado, procurando a luz, tenta mover ele mais para onde bate sol. Isso porque o manjericão é uma planta de sol pleno. Isso significa que quanto mais sol o manjericão tomar, melhor, mais forte ele vai crescer. E aí tem muita gente que tem medo de colocar as plantas no sol porque pensa que sol queima as plantas, mas olha para a janela para você ver quantas árvores, quantos arbustos estão lá no sol, né? Assim mesmo, a planta não queima, quando a planta é de sol pleno, é claro. Ai, Gaspar, mas eu moro em apartamento e não consegue receber sol o dia inteiro. Não tem problema, o importante é você lembrar que o seu manjericão, você tem que deixar ele no lugar que bata o máximo de sol possível. Se esse lugar é a sacada, deixa na sacada. Se esse lugar é lá na altura da janela, é lá que você tem que deixar ele. E se você estiver gostando desse vídeo, não deixe de dar aquele joinha e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever e também aproveita e ativa o sininho para ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Assim você não perde nada. Segundo segredo, corte as flores assim que elas surgirem para que o seu manjericão dure mais. Sabe quando o seu pé de manjericão começa a dar tantas flores, começa a ficar bonito de flores, mas aí as folhas começam a cair aqui embaixo e ela fica uma planta pernuda, pelada, soltá-lo. E aí quando você colhe as folhas, você vai mastigar aí, vai colocar na comida,
Você sente que o sabor simplesmente não é o mesmo, perdeu praticamente o sabor todo. Isso acontece porque existem manjericões que são anuais, mesmo eles só duram um ano, e existem manjericões que duram mais de um ano, mas assim, o ideal é você considerar que eles são anuais ou então no máximo bianuais, ou seja, eles duram até uns 2 anos, porque mais do que isso, geralmente o manjericão já não fica tão bom assim. Mas como é que funciona o ciclo dessa planta? Naturalmente, ele tende a ele tem uma fase de crescimento e depois tem uma fase que ele começa a querer soltar várias flores. E aí essas flores servem para quê? Para que essas flores cresçam, sejam polinizadas e aí formem as sementes do manjericão para que ele possa procriar. Esse é o ciclo dele. O problema é que para produzir essas flores e depois essas sementes, o manjericão tem que gastar todas as energias dele. Inclusive acaba gastando a energia das folhas que tem, e aí as folhas ficam sem sabor e também falta energia para produzir novas folhas. Para driblar isso, esse fim do ciclo do manjericão, a gente tem uma técnica mestre. Essa técnica é a de você remover os botõezinhos de flor. Então, como é que você identifica o botãozinho de flor assim que ele começa a surgir? Vocês estão vendo que essa flor aqui, essa folha aqui, ó, parece um monte de folha empilhada? Isso daqui não é folha empilhada, isso daqui é uma flor surgindo. Então, olha, para tirar e garantir, você viu que aqui embaixo tem 2 brotinhos aqui embaixo? Então eu quero deixar ele. Então é só você cortar aqui logo acima desses 2 brotinhos. Assim você vai estimular que esses 2 brotinhos cresçam e não a flor. E aí você vai fazendo isso em várias pontas, porque você vai ver que quando começa a surgir flor, ele começa a tentar soltar flor em vários dos raminhos. Então olha, esse aqui também. Isso daqui se chama pinçamento. Por que eu posso fazer com uma tesoura? Sim, você pode, mas no dia a dia eu acho mais fácil com a mão, porque nesse caso aqui é bem macia a ponta, ela quebra com facilidade. E com essa técnica você faz com que a energia que ele economiza em não produzir essas flores, ele gasta essa energia para produzir novas folhas e prolonga bastante a produção dele, tornando a planta bem mais produtiva, assim, produzindo mais folhas para você consumir no dia a dia. E acreditem, faz muita diferença mesmo. Só que se você quiser deixar uma flor ou outra para polinizadores, de repente para as abelhas, tudo bem, não tem problema. A planta não vai sofrer por causa de uma ou outra, não. Só não vai deixar ele florescer inteiro, que senão não vai para frente, não. Terceiro segredo, para colher, colhe podando a planta, porque eu tenho certeza que muita gente, quando vai colher, pega assim, ó. Ah, eu vou pegar uma folha de manjericão. Aí vem aqui essa folha mais velha que tá grande aqui, vai arrancando, né? Ah, arranquei a folha. Vai lá, vai arrancando. E aí a planta começa a ficar pelada, né? Aqui na base. Essa planta aqui vai começar a ficar pernuda e vai ficar só com umas folhinhas bem mirradinhas aqui na ponta. Isso não é o ideal, não. Para você colher o seu manjericão e usar na sua cozinha, o ideal é você cortar um raminho dele e não sair arrancando as folhas assim. Olha, deixa eu mostrar aqui, nesse aqui. Ó, vocês viram que aqui, se você olhar bem de perto, tem um brotinho aqui e um brotinho de galho. Esses brotinhos estão dormindo. E quando você corta aqui, eu vou colher esse pedacinho, por exemplo. Esses dois brotinhos aqui, eles tendem a se desenvolver, porque ao cortar aqui, a gente acumula hormônios vegetais aqui nesses dois, que aí fazem com que esses brotinhos tenham o beijo da bela adormecida com a tesoura, fazendo eles acordarem e se formarem novos galhos. Olha, esse daqui já está um pouco mais formado, olha. Esse aqui dá para vocês verem melhor. Foi cortado aqui e esses 2 brotinhos cresceram, ou seja, um galho virou 2, eles bifurcaram. Nesses casos, o melhor é com uma tesoura mesmo, porque se você quebra às vezes esses galhos um pouquinho mais firmes com a mão, às vezes eles acabam, ó, eles não quebram com facilidade, acaba lascando o galho. Isso aqui não é bom, não. Então o melhor é com tesoura mesmo, porque tá mais firme já esse galinho, né? Quer fazer esses raminhos que você colheu durarem mais na sua cozinha? Então tá bom, você não precisa colocar eles na geladeira, é só você colocar eles em um copinho com água mesmo.
porque aí eles vão durar bastante. E se você deixar tempo demais, eles até enraizam, viu? Aliás, se você quiser usar esses pedaços para fazer novas mudas, você pode também. E o quarto segredo é que é muito fácil você fazer novas mudas do seu manjericão. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que é esse processo. É bem simples mesmo. O mais fácil é quando você pega, olha, a ponta dele. Mas você pode pegar outras partes também, olha. Peguei a ponta dele e você corta aqui, ó. Eu vou cortar aqui. E aí aqui a gente tem 3 nozinhos. Aí esse daqui da base é onde eu quero que gere raízes. Então eu corto aqui essas folhinhas da base para que essa mudinha possa enraizar. E aí, assim, isso é opcional, tá? Mas para poder economizar um pouquinho de água e ele não perder muita água, você pode cortar também 1/3 ou metade das folhas aqui. Não se preocupa não que esses brotinhos aqui depois vão se desenvolver, tá? E aí você pega um substrato já molhado, já úmido, né? E bem fofinho, e aí finca aqui essa estaquinha, essa base. Aí já tá pronto, tá? Existe uma técnica que é você tampar esse nos primeiros dias até que enraize. Isso aqui faz com que seja mais fácil. Eu até ensinei em um outro vídeo como é que se faz isso. E você pode fazer várias dessas estaquinhas, né? Eu vou fazer aqui uma outra só para mostrar. Você não precisa ser sempre com a pontinha. Ó, esse aqui eu vou deixar só um nozinho em cima, cortar aqui em cima. Vou cortar aqui para não ficar com um talo embaixo, porque o importante é o nozinho, que é onde as raízes saem, em maior quantidade. Aí eu enterro aqui, deixo tampadinho, e aí depois, assim que dá uma enraizada, eu destampo. É que tampar é mais para facilitar mesmo, para pegar. Se você não quiser tampar também, é só regar com mais frequência mesmo. Aliás, essa questão de você deixar o substrato molhado é uma das partes difíceis, porque ele seca meio rápido às vezes, e aí a estaquinha acaba não pegando nunca. Então, se é o seu caso, tenta fazer assim nesse método do potinho, ou então coloca um saco em cima, plástico transparente, para poder manter mais a umidade e fazer a estaca pegar mais fácil. Aliás, eu fiz em um vídeo mostrando detalhadamente como que você pode fazer as mudas do manjericão com essa técnica aqui. Confere lá, hein? Vou deixar o card aqui para vocês poderem conferir lá. E se você é fã do canal Cultivando, agora você pode se tornar um apoiador oficial, se tornando um membro do canal. E você ainda leva vantagens exclusivas por isso. Para saber mais, clica em Seja Membro, eu te espero lá. E com isso você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Quinto segredo, troque o seu manjericão de vasos. Porque quando você compra um manjericão, muitas vezes ele está num vasinho bem pequeno, olha. Tipo esse aqui. Você tem um vasinho bem pequeno para bastante folha, para bastante raiz também. O que acontece se você deixar a planta crescer em um vaso pequeno demais? A terra vai ficar cada vez mais difícil de você manter a umidade dela e você vai precisar regar com muita frequência e pode deixar o manjericão murchar um pouquinho ao longo do dia. E deixar a planta murchar antes de regar não é uma boa ideia, porque o manjericão não gosta disso, definitivamente não. Deixa eu até tentar puxar aqui a planta do vaso, vamos ver se... É que choveu aqui. Aqui, ó. Olha, tem muita raiz para pouco vaso. Esse aqui ainda aguenta um pouquinho mais, tem mais espaço aqui para crescer as raízes, mas logo tem que trocar ele mesmo, que senão não vai dar certo. Mas aí quando você for trocar, dá mais espaço para as raízes dele, porque ele cresce relativamente rápido. Então você pode usar um vaso um pouquinho maior assim, porque ele é de crescimento rápido, e para usar a terra aqui, o que você coloca? Você pode usar a terra vegetal, uma boa terra vegetal, ou então usar um substrato comum para plantas mesmo, que ele não é muito exigente não, viu? Outra opção, é claro, é você plantar ele no chão. Você planta ele no chão, ele cresce bastante, vira um arbusto até meio grande. Sexto segredo, adube o seu manjericão, porque o manjericão é uma planta de crescimento vigoroso, principalmente se você deixa ele num lugar que recebe bastante sol direto. E se a planta está crescendo bem, tem bastante folha nova surgindo, significa que ela está puxando bastante nutriente da terra. E se ela está puxando o nutriente da terra, está tirando lá, você tem que repor de alguma forma. Deixa eu mostrar aqui nesse, como é que coloca, olha. Esse aqui é um cristalzinho de sal. Cristal de sal, ó,
é esse pozinho aqui, que parece um salzinho. Esse daqui é específico para hortaliças. Então você coloca aqui num cantinho do vaso, na quantidade recomendada na embalagem, e aí você rega por cima. Esse daqui dá para fazer, ó, você viu que ele dissolve super fácil, né? Aí esse nutriente é absorvido bem rápido. Tem as outras opções também de você usar bokashi, que é orgânico nesse caso, dá para você usar coates também, que é mais fácil, dá para usar humus de minhoca, o que você tiver disponível mesmo. Esse tipo de adubação você pode fazer a cada 7 dias, a cada 15 dias, ou então você pode usar um coat, por exemplo, e no caso do coat ele dura uns 3 meses, 4 meses, fica escrito na embalagem quanto tempo que ele dura. É até mais prático, né? Aí um outro detalhe que talvez você já tenha percebido é que existem dezenas e dezenas de tipos de manjericão, não é um tipo só, né? Então a gente tem aqui um manjericão que é um manjericão comum, e a gente tem também, olha, um manjericão, esse daqui é um manjericão chamado basílico ou italiano. Esse manjericão, ele tem a folha mais enrugadinha, e se você vê assim, algum estrangeiro usando manjericão, geralmente é esse tipo de folha que eles usam. Mas essa daqui é um pouquinho mais difícil de cuidar, já esse outro é mais fácil. E a gente tem esses manjericões roxinhos aqui. E tem um basílico também que é completamente roxo, mas esse daqui é um pouco arroxeado, que também é bem fácil de cuidar, mais ou menos que nem esse outro aqui comum. Existem diferenças no paladar de cada um. Esse daqui é um pouquinho mais amargo, esse aqui é um pouco mais adocicado, mas para ser bem sincero, eu não tenho um paladar tão apurado assim, mas as pessoas que entendem no assunto falam que tem bastante diferença. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau! Sabe quando o manjericão começa a ficar pernudo? Ixi, o chão tá meio instável. Tá instável, na verdade, é porque afundou, não é?